É isso aí, acontece. Certo? Você pode fazer essa questão também com o uso do determinante, tá? Só para lembrar vocês, eu vou deixar anotado aqui como é que se faria com determinante, certo? Ó, não vou fazer não, tá? Mas aí vocês fariam assim, tá? Você colocaria aqui o determinante, x, y, aí você colocaria as coordenadas dos pontos, certo? Ó, você ia colocar 1, 3, 2, menos 5. Então, você ia colocar aqui, ó, 1, 3, 2 e menos 5. Então, eu deixo isso como exercício para vocês, tá? Fazer utilizando o determinante depois. Sem esquecer, né? Igualando a zero aqui. Aí você aplica o método trivial, né? Sobe o 2, baixa o x, sobe o 1, baixa o 1. Aí você vai ter que relembrar o produto das diagonais aqui, tá? Fazendo a leitura de sinal quando for preciso. E aqui você vai fazer por outro lado também, né? O produto aqui das três diagonais. Lembrando que depois você pega a soma da direita menos a soma da esquerda, tá? Eu deixo como exercício vocês fazerem dessa maneira aí, até para vocês verificarem isso aqui também, né? Que a equação de fato é essa daí, tá? É uma forma de vocês verificarem, ok? Vamos para a próxima. Determine a distância entre os pontos A e B da questão anterior. Então, vamos lá. Vamos pegar o mesmo A e B, só que agora vai ser um problema de determinar a distância dos dois pontos, tá? Bem simples essa. Então, o ponto A é 1, 3, e ali eu escrevi o ponto A de novo, não sei porquê, mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Aqui é ponto B, tá? Quem é o ponto B? 2 e menos 5. Pronto. Vamos recordar a distância entre dois pontos. Aí você coloca, ó, distância do ponto A ao ponto B é igual a xa menos xb, tudo ao quadrado, né? Mais ya menos yb, também tudo ao quadrado. Não esquecendo aqui que você tem que colocar o radical, certo? Aí você vai colocar o radical aqui, bonitinho, certo? Pronto, aí você bota o radical aqui, ó, pronto. Lembrando também, reforçando aquela história, né? Se for xa menos xb ou xb menos xa, tanto faz, porque vai estar ao quadrado, certo? Não vai fazer diferença. Aí você coloca aqui, ó, distância do ponto A ao ponto B é igual. Quem é o xa? Não, o xa é 1, tá? Menos, quem é o xb? 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado. Mais, quem é o ya? 3. Menos o yb. Agora perceba, o yb é menos 5, né? Então, você tem que botar um parênteses aqui, ó, botar menos 5, fechar o parênteses, aí você fecha o primeiro parênteses lá que abriu, né? Elevado ao quadrado. Isso aqui, mais uma vez, dentro do radical, dentro da raiz quadrada, certo? Faz aqui a raiz quadrada aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a quê? Então, 1 menos 2 fica menos 1, né? Menos 1 ao quadrado. Mais. Aqui você vai ter que fazer a leitura de sinal. Então, menos com menos é mais, né? Vai ficar 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Então, 8 ao quadrado. Dentro do radical. Então, vai ficar igual a quê? Menos 1 ao quadrado é 1. E 8 ao quadrado é 64. Dentro do radical. Então, isso aqui fica raiz quadrada. 64 mais 1, 65. Então, a gente para por aqui mesmo. Não dá para a gente melhorar esse resultado, pelo menos sem olhar a calculadora, essas coisas não, tá? Você não precisa ir atrás de resultados aproximados para isso aqui, não, tá? O que você tem que notar é o seguinte, quando a gente vai fatorar o 65, tá? 65 por 5 vai dar 13, tá? 13 é primo, só dá por 13, aí fica 1. Então, você escrever raiz de 65, vai ficar raiz de 5 vezes 13.
Não vai sair ninguém de dentro desse radical, tá? Então, não precisa você fazer essa parte aqui, tá? É claro que você tem que avaliar quando é que dá certo, quando é que não dá, né? É bom você sempre deixar fatorado. Então, a gente vai parar por aqui mesmo, tá? Essa é a distância entre os pontos A e B, ok? Pronto, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês perguntam. Eu vou passar aqui para a próxima. Encontre o ponto médio do segmento de extremo C e D. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou achar o ponto médio desse segmento aqui, tá? Eu vou chamar o ponto médio de M, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para achar o ponto médio? Recordando a aula passada. A gente vai pegar o XC mais o XD e vai dividir por 2. Depois a gente vai pegar o YC mais o YD e vai dividir por 2. Aí você fecha aqui os parênteses. Igual. Quem é o XC, ó? XC é 2. O XD vai ser 8, tá? Sobre 2. O YC vai ser 5. E o YD vai ser menos 1. Então, você vai colocar mais, menos 1, tudo isso aqui sobre 2. Fechou parênteses, tá? Ou seja, você faz a média aritmética, tá? Dos X e aqui a média aritmética dos Y, certo? Igual. Então, aqui vai ficar 2 mais 8, 10 sobre 2. E aqui vai ficar 5 menos 1, né? Porque mais com menos é menos, vai ficar 4 sobre 2. 4 sobre 2. Continuando aqui. 10 dividido por 2 vai ficar 5. 4 dividido por 2 vai ficar 2. Fechou aqui. Então, a primeira parte é isso, tá? Encontrar o ponto médio do segmento de extremo C e D, tá? A gente encontrou o ponto médio. Esse ponto aqui, ele vai estar na metade do segmento. O que é a segunda parte que ele quer? A segunda parte é, em seguida, determine a equação reduzida, né? Da mediatriz do segmento CD, tá? Então, ele quer que você determine a equação da mediatriz. O que eu falei aula passada? A mediatriz do segmento, ela vai ser uma reta perpendicular, tá? Ao segmento, que vai encontrar o segmento no ponto médio. Então, aqui, ó, vou fazer aqui a régua, tá? Suponha que você tem aqui os pontos C e D, tá? Tem aqui o ponto C e aqui o ponto D, ó. Aí aqui você tem o ponto médio. Bom, o que vai acontecer? O que vai ser a mediatriz? Deixa eu fazer aqui de outra cor. A mediatriz, ela vai ser perpendicular, esse segmento aqui, tá? E vai passar no ponto médio. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Certo? Então, o que acontece? Aqui vai ser metade do segmento e aqui vai ser outra metade do segmento, tá? A gente precisa determinar essa reta aqui. Essa reta que passa por C e D, eu vou chamar ela de reta R, tá? E essa reta que passa aqui, que é a mediatriz, eu vou chamar de reta S. Certo? Pronto, elas são perpendiculares. Aí, relembrando a aula passada, quando as retas são perpendiculares, o que vai acontecer, ó? O M da reta R, né? Multiplicado pelo M da reta S, tem que ser igual a menos 1, né? Essa aqui é a condição de perpendicularismo, né? Você tem que lembrar essa condição aqui para trabalhar com retas perpendiculares, certo? Aí, vamos lá. Bom, você observa o seguinte, primeiro a gente vai determinar o M da reta R, que passa por C e D. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa da primeira questão, ó. Trabalhar o delta Y sobre o delta X. Então, vamos lá, ó. M da reta R vai ser igual aqui, ó. Delta Y sobre delta X. Então, vamos lá. Considerando que a reta R passa pelos pontos C e D, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar YC menos YD, né? Sobre XC menos XD.
tá? Igual. Vamos lá. Quem é o YC? O YC é 5. Então, vou pegar aqui, ó, 5 menos YD é menos 1. Então, aqui eu vou botar, ó, menos 1 entre parênteses, sobre. Aí, agora eu vou pegar XC menos XD, né? Então, vamos lá. Quem é o XC? O XC é 2, né? 2 menos. Quem é o XD? O XD é 8. Pronto. Então, aqui, 2 menos 8. Mas tem um menuzinho bem aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte. Menos com menos é mais, vai ficar 5 mais 1, né? Que é 6. 2 menos 8, pessoal, vai ficar menos 6. Aí, você sabe que positivo dividido por negativo vai ficar negativo, né? 6 dividido por 6 é 1. Então, isso aqui é o coeficiente angular, tá? Da reta que passa por C e D. Ou seja, é o coeficiente angular da reta R, tá? Esse aqui é o M da reta R. O que que acontece? Você sabe que o M da reta R, no caso, é menos 1. Quando eu multiplicar pelo M da reta S, tá? Isso aqui tem que ser igual a quê? Menos 1. Daí você extrai o seguinte, você extrai que esse cara aqui, o MS, só pode ser 1, né? Porque é neutro na multiplicação. Se eu pegar menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Então, o M da reta S é igual a menos 1. Pronto. De posse desse M aqui, aí você vai escrever a equação reduzida. Pronto. Como é que vai ficar a equação reduzida aí? Da reta S agora vai ficar Y igual a menos X mais N. Ok? Pronto. Aí agora, nesse espaçozinho aqui, eu vou tentar desenvolver o restante, tá? Não tem muita conta para fazer, não. O que que vai acontecer? Você vai olhar o ponto agora, né? É o próximo passo, lembrando lá da primeira questão. Você vai olhar o ponto que pertence à reta S, né? Para poder determinar o valor do N aqui desconhecido, né? Qual é o ponto? É esse ponto aqui, ó. O ponto M, que é o ponto médio. Ele tanto está na reta R, quanto está na reta S. Ele é a interseção das duas retas, né? E a gente obteve bem aqui as coordenadas do ponto M, foi 5 e 2. Então, quando eu trocar o x por 5, eu vou ter que trocar o y por 2. Então, eu vou fazer isso, ó. Quando eu trocar o y por 2, eu vou trocar o x por 5. Só que aqui vai ficar menos x. Então, aqui, ó, menos 5 mais n. Portanto, daqui você tira o quê? Que o n vai ser 2 mais 5, né? Vai positivo, daí o n é 7. Pronto. O n é 7, aí a gente escreve aqui a reduzida. Como é que vai ficar? Y é igual a menos x mais 7. Tá? Ele quer a reduzida no problema? Pronto, ó. Em seguida, tem a equação reduzida. Pronto. Não precisa mais nem colocar a forma geral. Certo? Ó. Essa daqui vai ser a resposta. Então, a equação reduzida da mediatriz é y igual a menos x mais 7. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês perguntem, tá? E aí eu vou passando para as próximas, tá? Quando perguntar, eu vou passando. Vamos aqui. Professor. Diga aí. Professor. Diga, estou ouvindo. Pode explicar de novo. Essa daqui? É. Vamos lá. Ó, o que é que diz anunciado? Encontre o ponto médio, tá? Aquele ponto que fica na metade do segmento. De extremo C, 2, 5, tá? E D, 8 menos 1. Tá? Isso aqui é a primeira parte aqui do problema, tá? A gente tem que determinar esse ponto médio do segmento. Esquece o resto do enunciado, depois a gente vai olhar. Então, vamos determinar o ponto médio. Vamos lá. Aqui é a fórmula para a gente determinar o ponto médio do segmento. Você pega o x do primeiro ponto, mais o x do segundo, né? Divide por 2, né? Faz a média aritmética das abscissas. E aqui você faz a média aritmética das ordenadas, ou seja, dos y, né? Pega o YC mais o YD sobre 2. Vamos lá. Então, 2 mais 8 sobre 2, né? Média aritmética dos x. E aqui, 5 mais menos 1, né? Sobre 2. Beleza. Vamos fazer a continha. 2 mais 8, 10 sobre 2. Tá aqui. 5 mais menos 1, né? Mais com menos, quanto é? Menos. Então, vai ficar 5 menos 1. Quanto é 5 menos 1? 4. 4 sobre 2.
Vamos dividir. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, até aqui, ó, tem essa setinha verde, a gente determinou o ponto médio do segmento CD. A primeira parte do problema a gente respondeu, tá? Até aqui. Na segunda parte, então, em seguida, determine a equação reduzida da mediatriz do segmento CD. Então, eu fiz o desenhozinho bem aqui do lado, ó. Existe um segmento CD, né, de extremo CD. Existe uma reta R que passa em cima desse segmento aqui, eu chamei de reta R, certo? Vai existir uma mediatriz desse segmento. Essa mediatriz está aqui em vermelho, né? Essa reta aqui eu batizei ela de reta S. O que é uma mediatriz por definição? Uma mediatriz é uma reta perpendicular, tá? A um segmento dado, ou uma reta dada, tanto faz. Tá? Perpendicular, ela tem que formar ângulo de 90 graus com a reta dada, ou com o segmento dado. E, além disso, qual é a particularidade da mediatriz? Ela tem que encontrar esse segmento, né, ou essa reta, no seu ponto médio, tá? Então, o que acontece? Esse ponto M aqui é ponto médio do segmento. A distância do C até o M é igual à distância do M até o D. Então, eu quero a equação dessa reta em vermelho aqui. O nosso objetivo é achar a equação dessa reta em vermelho aqui, tá? Para isso, o que a gente precisa? A gente sabe desta relação aqui, que é a condição de perpendicularismo de duas retas. Duas retas só são perpendiculares se o produto dos coeficientes angulares, né? Ou seja, dos coeficientes do x, é igual a menos 1. Esses coeficientes do x eu posso pegar de qualquer jeito? Não, né? Eu tenho que fazer a forma reduzida, né? Isolando y, ou, no caso, quando eu não tiver equação, eu faço isso aqui, ó. Eu faço ΔY sobre ΔX. Perceba, eu tenho a equação da reta que passa por C e D no enunciado? Eu tenho a equação? Não, eu não tenho equação, né? Mas eu tenho as coordenadas dos pontos C e D. Então, eu posso determinar o M, a declividade da reta, através das coordenadas dos pontos. Isso aqui está dizendo isso, ó. Eu vou pegar ΔY, né, diferença entre os y, e dividir pela diferença entre os x. Então, eu vou pegar YC menos YD sobre XC menos XD, ou eu pego YD menos YC sobre XD menos XC, certo? Foi isso que eu fiz. Quem é o YC? 5. Tá aqui, ó, substituir, ó. Menos. Quem é o YD? Menos 1, né? Então, eu vou pegar isso aqui. Deixa eu ajeitar esse menos 1 aqui, ficou um negócio feio. Então, entre parênteses aqui, ó, você vai pegar o menos 1, tá? Ó, que é o YD. Menos 1. Tá? Aqui é menos 1. Sobre, ficou feio de novo o negócio, né? Hoje não tá bom, não. Vamos aqui. Menos 1. Pronto. O problema é o parênteses. Vai ficar muito em cima. Pronto, melhorou. Sobre XC menos XD, 2 menos 8. Menos com menos é mais, então 5 mais 1, 6. 2 menos 8 é menos 6, né? Subtrai e dá o sinal do maior. Aí você dividiu. 6 por menos 6 dá menos 1. Quem é esse cara aqui? É o coeficiente angular da reta R, dessa retazinha aqui, ó, que passa por C e D. Eu preciso do coeficiente angular da reta S, da outra reta. Mas eu sei que elas são o quê? Perpendiculares. Então, eu vou usar essa condição. Então, o M da reta R, que é menos 1, vezes o M da reta S, tem que dar menos 1, né? Então, o M da reta S, no caso, só pode ser... Opa, tem um erro aqui. Ainda bem que você pediu para eu voltar. O M da reta S não é menos 1, não. Né? O M da reta S é 1, na verdade, né? É 1. Então, aqui não é menos X, tá? Aqui é só X. Aqui vai ficar só 5. Pode ter surgido a dúvida disso aí, né? E aqui não vai ser 7, tá? É verdade. Aqui vai ser 2 menos 5. Cometi esse pequeno erro aqui. Aqui vai ser menos 3, tá? Vai ser menos 3. Então, essa equação aqui, corrigindo, ela vai ficar x, né? Menos 3, que é o n, né? Menos 3, ok? Pronto, eu cometi um pequeno erro aqui nas contas, certo? Ó. Por isso que é importante a gente fazer com calma. Pronto. Então, ó, o que acontece, né? O ms vai ser 1, né? Porque menos 1 vezes 1 continua menos 1, tá?
Então, se você passar o menos 1 dividindo, você vê que o ms vai ser 1. Aí eu troquei aqui, né? O ms aqui vai ser 1, ó. E aqui é 1 vezes x, né? Mais n, certo? Só que 1 vezes x não precisa a gente escrever o 1, né? Certo? Então, 1 vezes x não precisa a gente escrever esse 1 aqui. Aí você passou o 5 negativo, né, para cá, e achou o n. Aí substitui aqui na equação, né? X menos 3. Ficou entendido agora? Sim ou não? Tranquilo? Sim? Vocês não falam? Ok? Pronto. Ok, certo. Vocês falem, pelo amor de Deus, porque senão parece que eu tô sozinho aqui. Vamos lá. A quarta eu acredito que ela envolve, pronto, ela envolve mediatriz também, ó, certo? Vamos lá. Então, a questão vai ajudar na teoria da outra, certo? O que é que diz aqui a quarta? Sejam A e B pontos do plano OXY, isso aqui é o plano cartesiano, tá? De coordenadas respectivamente iguais a 2 menos 3, 1 e menos 1. Então, ó, tu tem um ponto A, o ponto A é esse aqui, 2 e menos 3, tá? E tu tem também um ponto B. Quem é o ponto B? 1 e menos 1. Se R é uma reta paralela à mediatriz do segmento AB. Então, preste atenção, ó. Tem o segmento AB, deixa eu fazer aqui com a régua que fica melhor. Vamos fazer um esboço do que está acontecendo. Existe um segmento AB, mais ou menos assim, tá? Aí você tem aqui os pontos, tá? Ponto A, ponto B. A gente sabe que vai existir por aqui, assim, um ponto médio, vou chamar de M, tá? Desse segmento. Vai existir, portanto, a mediatriz, tá? Vai existir aqui uma mediatriz aqui do segmento, certo? Uma reta que passa aqui, perpendicular, tá? Perpendicular, no caso, ao segmento. Passando no seu ponto médio. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Essa mediatriz, eu vou chamar ela de S, tá? Reta S. A reta que passa por A e B, eu vou chamar de reta R, né? Ele colocou se R é uma paralela à mediatriz do segmento AB. Pronto. Então, a reta R é uma reta que ela passa assim. Eu não sei se ela vai interceptar o segmento dentro ou fora. Eu sei que vai acontecer algo assim. Eu vou colocar aqui de azul, tá? Ó, vai ter uma reta que é paralela a essa mediatriz. É uma reta assim. Um negócio assim. Não sei se passa no B, não sei. Tá? Eu sei que ela é paralela. Tá? E ela é batizada aqui de R. A simbologia que a gente usa é assim, ó. R, aí você faz dois tracinhos assim, paralela à reta S, tá? Para simbolizar que é paralela. Então, se R é uma reta paralela à mediatriz do segmento AB, intercepta o eixo Y no ponto 0,3. Então, eu vou escrever aqui, ó. R passa em que ponto? Passa em 0,3, tá? Até agora, eu não estou resolvendo a questão, estou só colocando os dados, estou só interpretando o que o enunciado da questão está me dando aqui, tá? Então, sejam A e B dois pontos do plano cartesiano, tá aqui as coordenadas que ele deu. R é uma reta que é paralela à mediatriz, né, do segmento AB, tá aqui a mediatriz que eu desenhei, tá? E essa reta R intercepta o eixo Y no ponto 0,3, ou seja, a reta R passa em 0,3, tá? Então, uma equação cartesiana, uma equação geral, tá? Para a reta R ele quer saber qual é a equação, tá? Equação da reta R, né? Ele quer a equação de R, certo? Ele quer uma equação para a reta R, essa reta azul aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? Presta bastante atenção que a gente vai resumir o caminho que a gente tem que seguir. O caminho que a gente tem que seguir é o seguinte, ó. A gente precisa da declividade da reta R, né? A gente precisa saber o seguinte, a reta R, ela vai ter uma equação reduzida, tá? Y é igual a MR, o M da reta R, né? X mais um certo N. A gente precisa determinar esse cara aqui, né? O M da reta R, e precisa determinar esse cara aqui, no caso que é o N, tá? Como é que a gente vai determinar o M da reta R? Perceba que a reta R, ela é paralela à reta S. Se a reta R é paralela à reta S, né?
lembrando das posições relativas que a gente viu na aula passada, quando duas retas são paralelas, o que tem que acontecer? Os m's, né, isso implica, eu falei, que os m's têm que ser iguais, elas têm que ter a mesma inclinação. O m da reta R é igual ao m da reta S. Então, se eu descobrir quanto é o m da reta S, eu vou acabar descobrindo o m da reta R, porque eles são iguais. Como é que eu vou fazer para descobrir o m da reta S? A reta S, ela é perpendicular à reta que passa por A e B, tá? Então, o que acontece? Essa reta que passa por A e B, eu vou dar um nome para ela aqui, tá? Eu vou chamar essa aqui de reta T, certo? Ó, reta T. Então, essa reta T é perpendicular à reta S. O que vai acontecer, então? O m da reta S multiplicado pelo m da reta T tem que ser igual a quê? Menos 1. Ok, vamos lá. Tem como eu descobrir o m da reta T, primeiramente. Por que tem como eu descobrir? Porque na reta T, eu sei 2 pontos da reta T. Eu sei o ponto A e sei o ponto B. Tá aqui as coordenadas, ó. Então, o que eu vou fazer para descobrir o m da reta T? Delta y sobre delta x. Então, vamos lá, ó. O que vai acontecer? O m da reta T vai ser delta y sobre delta x. Delta y, vamos lá. De novo, yb menos ya, né? Passamos por uns A e B, sobre x do B menos x do A. Beleza, o que vai acontecer? Quem é o YB? Menos 1. Então, vamos lá. Menos 1. Quem é o YA? Menos 3. Então, você tem que colocar o parênteses aqui, ó. Menos 3. Fechou. Sobre. Quem é o XB? 1. Então, você bota 1. Quem é o XA? 2. Então, você bota o 2. Leitura de sinal. Então, vai ficar menos 1. Menos com menos. Mais 3. Sobre. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Em cima, 3 menos 1 é 2, tá? Sobre menos 1. 2 dividido por menos 1, quanto é? Menos 2. O que foi que eu acabei de descobrir aqui? Eu descobri aqui o m, tá? Da reta T. Mas eu sei que o m da reta T multiplicado pelo m da reta S tem que ser igual a quê? Menos 1. Então, daqui eu vou descobrir o m da reta S agora. Por quê, ó? Quanto é o m da reta T, né? Menos 2? Então, isso aqui implica, ó, implica que menos 2 vezes o m da reta S é igual a menos 1, tá? Aí você pode passar esse menos 2 dividindo, aí você obtém, porque ele está multiplicando, né, ó? Então, m da reta S é menos 1 dividido por menos 2. Negativo dividido por negativo fica o quê? Positivo. Então, daqui você tira que o m da reta S é igual a 1 meio. Tá? Eu descobri o m da reta S aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar. Descobri o m da reta S. Ó, descobri esse cara aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu sei quanto é o m da reta R. Tá? Eles têm que ser iguais, porque a reta E e a reta S são paralelas. Então, daqui eu tiro que o m da reta R também vale 1 meio. Também vale 1 meio. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou para a reduzida. Como é a forma reduzida da reta R? Y igual, ó. Tá aqui a forma reduzida, ó. MRX mais N. Quanto é o MR, pessoal? 1 meio. 1 meio de X mais o N. Falta descobrir o N, né? Deixa eu ver se ainda tem espaço aqui. Graças a Deus tem. Vamos lá. Então, para descobrir o N, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um ponto. No caso, a gente tem que descobrir um ponto, ou olhar no enunciado, um ponto dessa reta R aqui, ó. Mas o enunciado fala que a reta R intercepta o eixo Y no ponto 0,3, ó. Eu deixei até anotado aqui, ó. A reta R passa em 0,3. Se a reta R passa em 0,3, quando eu trocar o X por 0,
eu vou ter que trocar o y por 3. Então, vamos lá, ó. Quando eu trocar o x por 0, eu vou ter que trocar esse camarada aqui, que é o y, por 3, ó. E aqui eu vou trocar o x aqui, ó, por 0. Todo número vezes 0 vai dar 0, né? Então, isso aqui vai ficar 3 igual a 1 meio vezes 0 mais n. Todo número vezes 0 dá 0. Então, isso aqui vai ficar 3 igual a 0 mais n. Portanto, quanto é o teu n? Ó? O teu n é 3. Pronto. Descobriu o n. Descobriu o n, acabou-se. Descobriu a equação. O máximo que você vai tentar fazer, dependendo do problema, é ou escrever a reduzida ou escrever a geral. Vamos escrever a reduzida. Vamos lá. Como é que fica a reduzida, então? Da reta R. Como é que vai ficar a equação reduzida? Y igual a 1 meio de x mais o n. Quanto é o n? 3. Pronto. Vamos olhar os itens. Olha os itens. Tem algum item com essa equação? Nos A, B, C, D ou E? Não tem, ó. Essa reduzida aqui é diferente, essa aqui é diferente, essa aqui é diferente. Tem as duas gerais aqui, né? Então, a nossa esperança é que, quando a gente trabalhar com a equação geral, a gente acha a resposta. Vamos fazer a equação geral disso aqui, né? Como é que a gente faz para colocar isso aqui na forma geral? Perceba o seguinte, ó. A gente vai jogar tudo isso aqui para o primeiro membro. Então, vai ficar o seguinte. Isso aqui implica... Como é que vai ficar a geral? Vamos escrever aqui a geral. Y menos 1 meio de x é a mesma coisa que x sobre 2, tá? X sobre 2 é a mesma coisa. Menos 3 igual a 0. Percebe o denominador? Quem é o denominador? É 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar, tá? Ambos os membros da minha equação por 2, para acabar com isso aqui. Eu podia fazer MMC também, tanto faz, tá? Então, vamos multiplicar 2 vezes y. 2y. Menos. Quando eu pegar x sobre 2 e multiplicar por 2, ó, vai cancelar aqui, ó. Vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Vai ficar só quem? Só o x. Vou deixar aqui de lado aqui, tá? Só observação. Tá? Então, vai ficar aqui só o x, ó. Aqui vai ficar só o x. Vai de vermelho, né? Para continuar. X menos 2 vezes 3, 6. Igual 2 vezes 0, 0. Aí eu vou olhar nos itens. Ah, professor, não tá assim não, porque ele bota o x primeiramente do que o y, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que ficou essa equação aqui? A equação aqui ficou o seguinte, ficou menos x mais 2y menos 6 igual a 0. Ah, professor, mas lá não tem essa opção com menos x aqui não. O que a gente faz? A gente pega a equação e multiplica ambos os membros por menos 1. Então, feito isso, ó, a gente vai obter a nossa resposta. Como é que vai ficar, então? Vai ficar x, né? Menos 2y mais 6 igual a 0. Pronto, essa aqui é a resposta. Vamos olhar lá nos itens agora. Qual é o item que contém esse daqui? X menos 2y mais 6 igual a 0. Vamos lá. X menos 2y mais 6 igual a 0. Então, aqui a resposta correta é a alternativa B. Pronto, é isso aí. Certo? Alguma dúvida para repassar? Alguma passagem que não entenderam? Essa é a hora de perguntar. Senão a gente continua. Sim? Tudo ok aí? Vocês ficaram falando só no chat, eu não olho não, tá? Sim, professor. Pronto. Então vamos continuar. Eu quero ver quando eu passar a prova valendo, viu? Eu quero ver essa destreza, porque ninguém está perguntando nada, então estou entendendo tudo, né? Vamos ver isso no dia que eu passar a provinha. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Pronto, ó. Mais uma questão aqui que envolve retas perpendiculares. Você já sabe o que vai ter que usar, tá? Então, vamos lá. Questão da Mackenzie. Na figura abaixo, as retas RS são perpendiculares. Então, aqui ele está indicando aqui, ó. Tá aqui o ângulo de 90 graus, certo?
São perpendiculares. Na figura abaixo, são perpendiculares, ele quer a abscissa de XP a abscissa de XP, a abscissa de P, do ponto P, que é esse aqui. O que é a abscissa é o X, tá? Então, aqui ele está perguntando pelo X do ponto P. Qual é o X do ponto P? Qual é esse númerozinho que aparece bem aqui, ó, entre o 0 e o 2? Que número é esse aqui? Vou fazer uma pergunta aí, eu quero que respondam, tá? Mas tem que responder por áudio, eu não estou olhando o chat, não. Vamos lá. Qual é o item aí que você não vai marcar de jeito nenhum, de cara, só de olhar? Qual é o item que você não marca? 4. Hã? 4. O item A, né? Por que o item A? Óbvio. Porque não está entre 0 e 2. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Não está entre 0 e 2. Então, não precisa ser muito observador para notar um negócio desse, né? 4 não está entre 0 e 2. O número tem que estar entre o 0 e o 2. Pode ser 6 sobre 13? Pode. Pode ser 18 sobre 13? Pode. Dá 1, alguma coisa. Pode ser 2 sétimos? Pode. Pode ser 6 sétimos. Então, você já elimina o item A, tá? E aí, vai fazendo o chutômetro, né? Se você não souber a teoria. Aí, para isso que você tem que aprender a teoria. Então, vamos olhar o problema. E aqui eu vou dar uma dica valiosa já. Só quem vai pegar é quem estiver prestando atenção, tá? Quem estiver dormindo não vai pegar essa dica, não. Ó, na figura abaixo, as retas R e S são perpendiculares. Então, vamos lá. Observa o seguinte. Ele quer a abscissa do ponto P, né? O ponto P é o ponto de interseção das duas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrás da equação dessa reta R aqui, tá? E vou atrás da equação dessa reta S. Eu vou atrás das duas equações. Primeiro, o que eu vou fazer? Percebe o seguinte, ó. A dica valiosa é essa. Olhe onde é que a reta R está cruzando o eixo X. Está cruzando no 2, tá? Olhe onde é que a reta R está cruzando o eixo Y. Está cruzando no 3. Quando você tiver uma reta nessa configuração aqui, que ela cortar o eixo X e o eixo Y, você vai fazer isso aqui, ó. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Professor, o que é esse P e esse Q aqui? Esse P e esse Q são exatamente estes números aqui, ó. Esse P é onde ela está cortando o eixo X, tá? E esse Q é onde ela está cortando o eixo Y. Então, você só tem que fazer isso aqui para obter a equação, ó. Só isso aqui, ó. Simplifica. X sobre 2 mais Y sobre 3, tá? Igual a 1. Ah, tá certo. E agora, o que a gente faz para obter a equação geral, professor? MMC aqui, ó. Você faz o MMC, método da borboleta. Então, vamos aplicar o método da borboleta aqui, ó. 3 vezes X, 3X. Olha como é maneiro. 2 vezes Y, 2Y. Sobre 2 vezes 3, 6, né? Tudo isso aqui tá igual a quê? Repetindo? 1. Eu só fiz MMC. E agora? Tem que fazer a proporção, né? Então, você bota 1 aqui embaixo, ó. E vamos fazer a proporção, mesmo pelos extremos. Como é que vai ficar? 3x mais 2y vezes 1. 3x mais 2y. 6 vezes 1. 6. Professor, você vai trazer o 6 para cá negativo? Por enquanto, não vou fazer isso, não. Porque o nosso objetivo é achar o P, né? O x do P. A gente vai resolver um sisteminha já, tá? Então, aqui, você obteve aqui a equação da reta R, tá? Ó, bem facinho, tá? Recapitulando, como é que eu obtenho isso? Através desse pensamento aqui, ó. X sobre P mais Y sobre Q é igual a 1. Quando é que você pode aplicar esta configuração? Quando a reta cortar os dois eixos. Ela pode cortar assim, né, no segundo quadrante, pode cortar no terceiro, mas ela tem que cortar os dois eixos, tá? Os dois eixos. Então, obtive a equação geral de qual reta? Só para deixar aqui, ó, reta R, tá? Agora eu vou atrás da equação da reta S, tá? A reta S, eu noto o seguinte, que ela é perpendicular à reta que eu tenho aqui, né? Ela é perpendicular. Então, eu vou usar aquela condição lá depois. Primeiro, eu vou descobrir o M da reta R. Vamos isolar o Y aqui. Então, vamos lá, ó. 2Y é igual a menos 3x mais 6. Então, passo 2 dividindo. Y é igual, separa logo também, ó. Menos 3 sobre 2
x mais 6 sobre 2. Enfim, isso aqui não vai importar muito, não. Então, o que isso aqui quer dizer? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. O que isso aqui quer dizer, ó? Isso aqui nada mais é do que o m da reta R, né, ó? Então, isso aqui, o m da reta R é igual a quanto? Menos 3 sobre 2. Pronto. Achei o m da reta R. Para achar o m da reta S, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que achar um número e quando eu multiplicar por esse aqui, dê menos 1 o resultado. Então, ó, o m da reta R vezes o m da reta S, como elas são perpendiculares, tem que dar menos 1. Mas quem é o m da reta R, pessoal? Menos 3 meios. Então, ó, menos 3 meios vezes o m da reta S tem que dar menos 1. Vamos lá, respondam aí, qual é o MS? Só olhar, só olhar. Quem é o MS? Não é o OMS, não. O OMS é a Organização Mundial da Saúde. Eu estou perguntando quem é o MS só. Quem é o MS aqui? Bora? Estão dormindo, né? Fala aí, pelo amor de Deus, que eu não olho o chat, não. Vou logo dizendo. Hã? Quem é o MS? Qual é o número que eu multiplico por esse aqui para dar menos 1? É só inverter, né? Então, vai ser 2 sobre 3, né? Ó, se eu pegar 2 terços, ó, o 2 cancela com 2, o 3 cancela com 3, vai ficar menos 1, tá certo? Quem não souber, faz a proporção, certo? Ó, mas o MS vai ser isso aqui. Pronto, achei o MS. O que eu vou fazer agora? Reduzida da reta S. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a reduzida da reta S. Vixe Maria. Vamos lá, reta S. Então, vai ficar... Como é que vai ficar a reta S? Y igual a MS, né? Que é 2 terços de X mais o N. Outra dica fundamental para você não perder mais tempo. O N, né? O N bem aqui. Olha onde é que essa reta S aqui está cortando o eixo Y. Onde é que a reta está cortando o eixo Y? Na origem, no 0, 0, ó. Está cortando aqui, no 0, 0, ó. Se está cortando no 0, 0, esse N aqui, tá? Só pode ser 0, tá? Esse N aqui é 0. Por que esse N aqui é 0? Porque esse N fornece, para quem não lembra, o valor onde ela intercepta o eixo Y. Olha aqui a equação reduzida, ó, da reta R, ó. 6 dividido por 2, quanto é, ó? 3. É 3. Onde é que a reta R está cortando o eixo Y, ó? A reta R, ó. No 3. Então, esse termo independente aqui vai ser sempre o valor onde a reta corta o eixo Y, onde ela corta o eixo vertical, tá? Onde ela cortar o eixo vertical vai ser o valor do N. Se vocês quiserem deixar isso anotado aí, é importante, tá? Onde a reta cortar o eixo Y vai ser o valor do N, tá? Vai ser o valor do termo independente. Pronto. Então, isso aqui quer dizer que a equação reduzida da reta S vai ficar Y igual a 2x sobre 3. Simplesmente assim, ó. Tá? Isso implica o quê? Vamos obter a geral. Como é que vai ficar a geral? Vai ficar o seguinte. Y. Aí eu tenho que colocar aqui 1 aqui embaixo, né, ó. Tá? E resolver a proporção, tá? Resolver a proporção aqui, ó. 2x sobre 3. Então, como é que vai ficar isso aqui? 2x vezes 1. 2x. 3 vezes y, 3y. Positivo passa a negativo. Então, vai ficar 2x menos 3y igual a 0. Essa equaçãozinha aqui, tá? Essa equaçãozinha que eu vou circular aqui é exatamente a equação geral da reta S. Certo? O que o problema pede? A abscissa de P. P aqui é o ponto de interseção. Ele está nas duas equações. Então, o P tem que satisfazer o sistema linear formado por esta equação e essa equação aqui. Então, para determinar o XP, a gente tem que resolver o sistema. A gente tem que resolver esse sistemazinho aqui, ó, formado pela equação da reta R e a equação da reta S.
qual é seu sistema? 3x mais 2y igual a 6 e 2x menos 3y igual a 0. Então, aqui a gente vai empregar os nossos conhecimentos para resolver sistemas lineares. Aqui eu vou aplicar o método da adição, tá? Deixa eu ver se eu deixei outra folha. Não, mas vai dar certo, tem espaço aqui. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar o y. Aqui é 2y. 2 vezes 3 é 6, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação toda por 3. Porque aqui vai ficar 6y. E aqui, para ficar 6 também, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Tá? E aí, eu noto que aqui já tem sinais contrários já. Então, basta fazer isso aqui. Então, vamos repetir o sistema. Como é que vai ficar? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. X. 3 vezes 2, 6. Y. 3 vezes 6, 18. Agora, de baixo. 2 vezes 2x, 4x. Menos 2 vezes 3, 6y. Igual a 2 vezes 0, 0. Aí, nós vamos utilizar aqui o método da adição, tá? Então, vamos fazer aqui pelo método da adição. A gente vai somar aqui as duas equações membro a membro agora, tá? E vai eliminar o y, no caso. Então, vamos somar aqui, ó. Quando a gente somar, vai cancelar esse camarada aqui com esse, ó. 6y menos 6y é 0. Aí vai ficar como? 9 mais 4, 13x, igual a 18 mais 0, 18. Já está surgindo aqui a nossa resposta. Então, esse x aqui é exatamente o xp, tá? O x é 18 sobre 13. Ou seja, o xp, tá? O xp é 18 sobre 13. Pronto. Então, aqui é o x do ponto de interseção. Como eu falei, o ponto de interseção, ele é solução do sistema linear formado pelas equações das duas retas que estão se cruzando, né? No caso aqui, a reta é a reta S, tá? Então, a alternativa correta aqui é o item C. Certo? Então, é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta ou posso seguir? Pode continuar? Ok, ninguém disse nada, eu vou continuar. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. O pessoal está muito tímido. Bom, pode passar, né? Vamos lá. Se bem que essa mensagem aqui foi 9h47, mas enfim. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Sexta questão. Aqui. Vamos lá. No sistema cartesiano ortogonal, OXY, que é o plano cartesiano, considere a reta que passa pelos pontos A e B, tá? 2 e 0, 0, 3. É muita coincidência, né, ó? A reta que passa é exatamente essa reta aqui, ó, a reta R, 2 e 0, 0, 3. É exatamente essa reta aí, tá? Considere essa reta, então. Aqui é outra questão, tá? A equação da reta perpendicular à reta determinada pelos pontos A e B, no ponto B é, certo? Então, vamos ver uma coisa aí, tá? Vamos fazer aqui um desenho para vocês entenderem o que está acontecendo aí. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra, que vai ser bem rapidinho para fazer isso, tá? Vamos lá. Então, eu vou pegar a reta que passa naqueles pontos lá, certo? Ó, vamos criar aqui a reta aqui. A reta tem que passar no ponto A, 2 e 0, tá aqui, e tem que passar no 0, 3, aqui. Então, vamos fazer aqui a reta aqui, tá? Tá aqui a reta. Pronto, a reta é essa daí. Ele quer a equação da reta perpendicular a essa reta aqui, e que é perpendicular no ponto B. Então, eu vou usar aqui a ferramenta reta perpendicular, uma perpendicular a esta reta aqui, mas ela tem que passar no B, bem aqui, ó.
tá? Então, o que a gente precisa determinar lá é a equação dessa reta aqui, ó. O GeoGebra, como você sabe, ele já deu a equação aqui, ó, do lado. 2x menos 3y igual a menos 9, certo? Então, é essa equação que a gente tem que obter, tá? Lá, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos fazer lá o desenho. Então, vamos voltar aqui. Então, é o seguinte, fazer aqui um pequeno esboço, né? Você tem aí o plano cartesiano. Tá aqui o eixo X. Tá aqui o eixo Y. Aí você tem a retazinha aqui. A retazinha que passa pelos pontos A e B, tá? Você tem aí, no caso, o ponto A, bem aqui, ó. Que é dado, ó, que é 2 e 0. E bem aqui você tem o ponto B. Bem aqui você tem o ponto Bzinho aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer esse Bzinho só depois. E aí eu vou ter que fazer aqui a perpendicular, pronto. Aí vai existir uma retazinha que cruza aqui o eixo Y, o eixo X lá embaixo. Não, não é assim não, tem que usar aqui a reta, tá? Aí vai ter uma retazinha que é perpendicular a essa daqui. Vamos ver se eu faço ela aqui. Mais ou menos a ideia, tá? A ideia é isso aqui, ó. Tá? Tem essa retazinha aqui, tá? Que eu vou chamar ela de reta R. É reta S, tá? E a gente quer a equação dessa reta S aqui, tá? Como eu falei, aqui é o ponto B, tá? Esse ponto de interseção aqui é o ponto B, e aqui você tem ângulo de 90 graus, tá? A gente quer a equação da reta S. Então, é muito fácil você determinar isso aí, tá? Porque a gente já fez a questão anterior, tá? Essa aqui é a reta R. A gente sabe que o M da reta R vale quanto, ó? O M da reta R, a gente já até determinou anteriormente, vale, deixa eu ver aqui, ó, menos 3 sobre 2, tá? Então, vale menos 3 sobre 2. E passa no ponto B, né? Outra reta. Então, você sabe daqui quanto é o MS dessa reta aqui perpendicular. A gente também já determinou, tá? Então, o M da reta S vale 2/3. Por que que vale 2/3? Porque quando eu multiplicar por isso aqui, vai dar menos 1, tá? Então, eu sei o M da reta S também, né? E aí, eu vou jogar na reduzida, tá? Então, como é que vai ficar a equação da reta S aí, no caso? A equação da reta S, ó, vai ficar assim. Y igual a MS mais o M. Pronto. Y, aqui X, né? Desculpa, falta o X. Quem é o MS? 2/3. X mais N. Agora, vamos lá, ó. Ela passa no ponto B, essa reta aqui, ó. Essa reta aqui vai passar no ponto B. Quem é o ponto B? 0, 3. Lembra o que eu acabei de falar na outra questão. Então, quanto é esse N aqui, ó? Esse N aqui é o 3. É o local onde ela corta o eixo vertical. Pronto. Aí tu olha os itens. Olhou aqui. Ah, professor, não tem equação reduzida. O que que a gente vai ter que fazer? A geral. Então, vamos fazer a geral. Y menos 2x sobre 3, né? Menos 3 igual a 0. Então, como é que vai ficar? Aqui, perceba que tem um 3 aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 3, certo? Aí, como é que vai ficar, ó? 3y menos, aqui vai cancelar o 3 com 3, vai ficar só o 2x, menos 3 vezes 3, 9, igual a 0, tá? Organiza, então vai ficar menos 2x, né? Organizando, mais 3y, menos 9, igual a 0. Agora, a gente vai multiplicar aqui por menos 1, tá? Multiplica todo por menos 1, porque aqui o 2x aqui está com termo negativo e não tem nas respostas. Então, como é que vai ficar? 2x menos 3y mais 9, tá? Igual a 0. Pronto, então essa daqui é a equação geral daquela reta S, que é perpendicular à reta dada, tá? Que passa pelos pontos A e B. Essa reta aqui vai passar pelo ponto B, tá? Se você trocar o x por 0y por 3, você vê facilmente que satisfaz isso aqui, tá?
Então, o item correto aí vai ser, no caso, o item C, ó. 2x menos 3y mais 9 igual a 0. Certo? A gente fez essa questão rápido porque a maioria das contas que a gente precisava, a gente já tinha feito na outra, já que essa reta R aqui é a mesma da questão anterior. Ok? Vamos lá, vamos para a sétima. Dá tempo de fazer mais. Vai dar certo, vamos lá. Pronto, sétima questão. Já aqui é uma aplicação um pouco diferente, que é de circunferência. Determine a equação reduzida da circunferência, cujo raio mede 4 e o centro é o ponto médio do segmento AB, tá? Onde o A é 3 e 2 e o B é 7 e 10. É muito importante nessas questões que você entenda o que está acontecendo, o que está em jogo aqui, tá? Então, vamos ver se eu faço aqui um esboço mais ou menos. Tem uma circunferência, deixa eu ver se dá para fazer aqui a circunferência. Tá? Tem uma circunferência. Essa circunferência aí, ela vai ter um centro aqui, tá? Vai ter um ponto que está no centro aqui. Tem aqui. Só que esse ponto aqui não é um ponto qualquer. Ele é o ponto médio, tá? Desse segmento AB aqui, tá? Vamos tentar fazer um esboço da situação. Tem um segmento AB, eu não sei se o A está na circunferência, ele está fora, tá? Ele pode estar bem por aqui assim, o A, tá? Aí você vai ter algo mais ou menos parecido com isso aqui que eu estou fazendo, tá? Pronto. Tem um ponto A bem aqui, no extremo do segmento, e bem aqui tem um ponto B. Como eu disse, o ponto médio desse segmento, ele é o centro da circunferência, certo? Equação, o raio da circunferência mede 4, né? Então, aqui você tem o R, ó. O R, o raio da circunferência, mede 4. Ou seja, você tem quanto essa medida daqui para cá, por exemplo, ó. Tá? Por exemplo, daqui para cá, mede 4, tá? Mede 4. A gente sabe o quê? Recapitulando a ideia, a equação reduzida da circunferência, tá? Se ela tiver um centro AB, Azinho, Bzinho, né? E um raio R, né? Que a gente chamava isso aqui de R, certo? Como é que fica a equação reduzida? É assim. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Agora, perceba o seguinte, eu vou repetir aqui só para enfatizar uma coisa, tá? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio. O raio a gente já tem, né? O raio é 4. Então, aqui é 4 ao quadrado. Então, perceba o seguinte nesse momento aí. Se a gente conseguir determinar o centro da circunferência, acabou o problema. Porque o raio a gente já tem aqui, ó. Falta só achar o A e o B, que são as coordenadas aqui do caso do centro, né? Do centro. Mas o que que acontece na questão? É que fala que o centro, ele fala bem aqui, ó. O centro é o ponto médio, né? Do segmento AB, tá? Então, se eu achar o ponto médio do segmento AB, acabou o problema. Então, vamos lá. Quem vai ser esse Azinho aí, no caso? Esse Azinho aí, no caso, ele vai ser o X do A mais o X do B dividido por 2. Quem vai ser o X do A? O X do A é 3. Então, vou ter aqui 3. Quem é o X do B? 7. Sobre 2. 3 mais 7, 10. Dividido por 2, que dá quanto? 5. Então, isso aqui é a abscissa do centro. Agora, a gente vai achar a ordenada do centro, tá? Então, a gente vai achar o B. Vamos lá. O B é praticamente a mesma história. A gente pega o YA mais o YB, tá? E divide por 2. Quem é o YA? No caso, o YA é 2. Então, é 2. Quem é o YB? 10, né? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar como? 2 mais 10, 12.
dividido por 2. 12 dividido por 2, quanto é? 6. Então, aqui, pessoal, aqui eu obtive o quê? As coordenadas do centro, ó. Então, o centro vai ser o ponto 5 e 6. Sabendo disso, eu volto aqui, ó, essa equação e substituo. Então, como é que vai ficar a equação reduzida da circunferência? Vai ficar x menos o a, que é 5, né, ao quadrado, mais y menos 6, né, ao quadrado, igual raio ao quadrado. Agora, quanto é 4 ao quadrado? 16. Pronto. Então, obtivemos aqui a equação reduzida da circunferência, tá? Que tem raio 4 e que tem centro no ponto médio, tá? No ponto médio do segmento AB, tá? Essa daqui vai ser a nossa equação reduzida. Ok? Então, é isso aí. Como vocês estão vendo, todas as questões, quando não tem um desenho, até quando tem, eu busco fazer um desenho auxiliar para ajudar a pensar a situação. É muito importante que você faça isso, né? Tente fazer um esboço da situação. Mesmo que você não saiba os locais exatos, tá? Não precisa saber os locais exatos, mas é importante você saber fazer um esboço da situação para te ajudar a pensar melhor, tá? Vamos lá. Vamos para a oitava. E aí depois eu vou encerrar com a oitava e deixar as outras duas para vocês pensarem como atividade, certo? Para vocês fazerem e a gente tirar as dúvidas na aula que vem. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a oitava questão diz. A oitava questão é a aplicação de distância também, tá? Num triângulo ABC, sendo A igual a 4,3, B 0,3 e C um ponto pertencente ao eixo OX, com AC igual a BC, né? O ponto C tem como coordenadas. Então, perceba o que está acontecendo aí, né? Você tem o ponto A e você tem o ponto B. Tem um ponto C pertencente aqui no caso, né? O C, ó, pertencente ao eixo X. Então, essa informação é importante, porque se ele fala que ele pertence ao eixo X, né? Pertence aqui ao eixo X, o que vai acontecer? O C, ele tem que ser de uma forma x'inho, 0, né? Ele pertence ao eixo X. E aí ele dá outra informação importante bem aqui, ó. O AC é igual a CB, né? O tamanho do segmento. O que isso aqui quer dizer? Em termos de geometria analítica. Distância do ponto A ao ponto C é igual à distância do ponto B ao ponto C, né? Igual ao tamanho do BC, no caso. O ponto C tem como coordenadas. Então, aqui você eliminaria 3 itens. Você elimina o item C, porque aqui é 0,2, ele estaria sobre o eixo Y e não o eixo X. Aqui pelo mesmo motivo, e aqui pelo mesmo motivo, porque esse ponto aqui não está sobre o eixo X. Então, você elimina 3 itens. Ó. Fica com 50% de chance de fazer um chute e acertar, mesmo que você não saiba mais nada, tá? Desde que você saiba, ter a noção que o ponto pertence ao eixo X, o Y dele é 0. Então, veja, só tem 2 itens. Então, vamos fazer as distâncias. Então, vamos lá. Rapidamente aqui. XA menos XC ao quadrado, mais YA menos YC ao quadrado, igual. O outro lado, XB menos XC ao quadrado, mais YB menos YC ao quadrado. Pronto. Não vou colocar os radicais, porque eu vou levar sempre ao quadrado e vai sair os radicais. Vamos substituir. Quem é o XA? 4. Quem é o XC? Eu chamei de X, né? Deixa aqui. Ao quadrado. Quem é o YA? 3. Quem é o YC? 0. Quadrado. Quem é o XB? 0. Quem é o XC? Chamei de X. Ao quadrado. Mais. Quem é o YB? 3. Quem é o YC, pessoal? O YC, cadê? YC, 0. Pronto. 0 ao quadrado.
Agora vamos lá. Vai ter uma coisa boa que a gente pode fazer aqui, ó. Isso aqui vai dar mais 9, né? Vai cancelar com isso aqui, ó. Dá mais 9. Cancela, tá? O que vai sobrar? 4 menos x, tudo ao quadrado, igual a 0 menos x é menos x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado positivo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver isso aqui, tá? Vou desenvolver. Então, vai ficar o seguinte, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a x ao quadrado. Vou cancelar mais uma vez, e aí eu vou ficar com o seguinte aqui, 16 menos 8x, né? Igual a 0. Então, vai ficar 16 igual a 8x, esse 8 aqui está horrível, igual a 8x. Aqui eu tiro que o 8 passa dividindo, então 16 sobre 8 é igual a x, portanto, x é 2. Pronto. Se o x é 2, quem é o ponto C? 2 e 0, tá? Item correto é o item A, ok? Pronto, então é isso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, certo? Eu vou deixar esse material com vocês e a nona questão vocês tentam fazer, que é alinhamento de 3 pontos, e tentam fazer também a questão 10, certo? Que é a distância de 2 pontos, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Alguma dúvida aí? Sim? Cadê esse povo? Professor, eu fiquei com dúvida Em quê? na 7ª. Na 7ª, né? Certo. Então, deixa eu apresentar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. 7ª questão. 7ª, certo. Diga aí, qual foi a dúvida aí que você teve nessa questão? Essa fórmula aí. Ah, da circunferência? Pronto, a fórmula da circunferência a gente obteve quando a gente fez lá no começo, na outra aula, falou de distância de 2 pontos, e aí eu conceituei o seguinte, tá? Mas eu vou refazer lá no final para ficar melhor. Deixa eu adicionar uma página aqui no final. Vou colocar uma página aqui. Pronto. O que eu falei sobre circunferência lá, né? Você tinha o plano cartesiano. Aqui, vixe, o negócio saiu meio ruim aqui o negócio. Tá? Você tinha lá o plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, né? Aí eu coloquei lá a circunferência, né? Fiz aqui a circunferência. Eu espero que saia a circunferência, porque... Pronto. Aí tinha a circunferênciazinha. O que acontece? Se eu marcar o centro dessa circunferência aqui, tá? Marcar o centro mais ou menos aqui, a distância desse ponto aqui, tá? A distância desse ponto aqui a qualquer ponto sobre essa curva, essa distância a gente sabe que é constante e é igual ao raio, né? Só que esse ponto C aqui, eu chamei ele de AB, tá? Aí a gente fez aqui é o ponto A, e aqui do lado aqui é a ordenada dele, ponto B. Aí o que acontece? Como essa distância é sempre R, a distância do centro a qualquer ponto P aqui em cima é igual ao raio, né? Aí o que a gente fez? Esse ponto P, a gente chamou ele de um ponto qualquer da circunferência, XY, né? A distância de CAP é a mesma coisa da distância de PAC, né? De PC é igual a R. Só que como é a fórmula da distância? É XP menos XC ao quadrado, né? Mais YP menos YC ao quadrado. Isso aqui dentro de um radical, né? Igual a distância. Essa distância, como é uma circunferência, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é sempre o raio. Aí a gente elevou ao quadrado aqui para tirar o radical, aí ficou com a fórmula da equação reduzida
desta circunferência, que no caso é x, que é o xp, né, menos, no caso, o x do c, que é o a, ao quadrado, mais y menos, quem é o yc? É o b, né, ao quadrado. E como a gente elevou ao quadrado ambos os membros, tá, o raio vai aparecer ao quadrado agora, pronto. Aí a gente chamou isso aqui de equação reduzida da circunferência, de centro AB, tá, e raio R, certo? Recapitulando que aqui eu tenho o eixo X, né, ó, que é o eixo X, e aqui é o eixo Y, tá? Isso aqui vai ficar anotado no final também para vocês consultarem, se vocês precisarem. Aqui é a origem do sistema, que é o 00. Eu tirei a dúvida, sim ou não? Tranquilo? Isso aqui é recapitulando lá a aula que eu falei sobre isso, certo? Então, você precisou disso para resolver a questão 7 aqui, tá? Se tiver dúvida, eu volto lá, tá? Porque na questão 7, o que você precisa? Você precisa da equação da circunferência. Você precisa do raio, que ele já deu que é 4, e precisa do centro. Só que ele fala que o centro é o ponto médio do segmento AB. E ele deu aqui as coordenadas do A e do B aqui, ó. Tá? Então é isso, basicamente. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Pronto, aqui são 10h24, eu vou parar por aqui, porque aí vocês precisam de uma pausazinha pequena para começar outra aula, né? Ok? Certo, pessoal? Então, bom dia a todos, até a próxima aula. E quando o vídeo da aula estiver preparado, pronto, tá? Eu vou encaminhar para vocês o link do YouTube, ok?